Estou de volta sábado, dia 1º de março de 2025, e está se aproximando o carnaval. E como sempre a gente se preocupa em conscientizar as pessoas sobre a responsabilidade de participar de festas pagãs e como isso pode trazer consequências espirituais para os envolvidos. Inclusive, essa semana que está em destaque nas mídias, a preocupação com o carnaval devido a uma nova cepa de coronavírus ter sido encontrada na China, principalmente durante essas festas festivas, que é a grande circulação de pessoas, já que o carnaval atrai turistas do mundo todo. Então, por isso, se tem uma nova proliferação de vírus pelo mundo. Além disso, no carnaval se faz exaltação de entidades, deuses, invocações, até de demônios, de forma direta ou explícita. Bom, o carnaval tem raízes profundas em festas pagãs da antiguidade. E uma das principais é o culto a Dionísio, o deus grego do vinho, do êxtase e da festa. O culto a dionísicas ou bacanais eram as festas dionísicas que eram celebradas e realizadas na antiga Grécia em honra a Dionísio, na qual essas festas envolviam desfiles, danças frenéticas, consumo de vinho, rituais teatrais. Eles se vestiam de maneira extravagante e perdiam a inibição, entrando em um estado de êxtase, em comunhão com o divino. Adoro. Enfim, e essas festas foram adotadas pelos romanos como as bacanais, em homenagem ao deus Baco, versão romana de Dionísio, e tiveram em sua essência a liberdade e a transgressão, conexão com o carnaval. O carnaval, como conhecemos hoje, tem suas origens na Idade Média, com festivais que antecediam a Quaresma cristã. No entanto, a essência dessas festas remontam às celebrações dionísticas e romanas, e que também promoviam a inversão social, com máscaras, a licenciosidade e exaltação dos sentidos. Elementos como os desfiles carnavalescos, fantasias, músicas e danças que refletem os espíritos das antigas celebrações de Dionísio, que promoviam a quebra de normas sociais e a celebração de vida em sua forma mais exuberante, ou seja, rebelde sem causa. Enfim, ou seja, o carnaval, mesmo dentro de um contexto cristão, preserva a alma das festividades pagãs da antiguidade, onde o prazer do hedonismo e a transformação cai de encontro com as festas e com as mesmas práticas bacanais lá do rei Baco, deus Baco. Enfim, as bacanais eram festivais religiosos da antiga Roma em homenagem a Baco, o equivalente romano de Dionísio, deus do vinho, da loucura divina, do êxtase. Porém, estas celebrações eram marcadas por rituais secretos, banquetes, danças, atmosfera, a transgressão e a libertação de costumes sociais. As bacanais eram celebrações do ciclo da vida, da fertilidade e do prazer, e da comunhão também com o divino por meio do vinho e do êxtase. E eles acreditavam que, ao entrar em um estado de exaltação, os praticantes poderiam sim conectar espiritualmente com Baco e esperar
das amarras da realidade cotidiana uma coisa anormal. Inicialmente, as bacanais eram cultos secretos praticados por mulheres, ocorrendo apenas algumas vezes nos anos. Mas, conforme o passar do tempo, os homens foram se admitindo e os rituais passaram a ocorrer com mais frequência, tornando-se cada vez mais extravagantes e descontrolados. Enfim, os eventos aconteciam geralmente em bosques sagrados ou cavernas, à noite, longe dos olhos públicos, porque começou a ficar uma coisa um pouco meio que antissocial. E lá havia muito vinho, música alta, dança frenética, cânticos, todo mundo saindo do armário, no português claro, e muitas das vezes associado à libertação sexual. E eles usavam túnicas largas e esvoaçantes, muitas vezes em cores vibrantes como vermelho, dourado, roxo. E isso explicaria as alegorias e fantasias do carnaval que a gente vê hoje. E usavam também peles de animais, especialmente de pantera ou leopardo, pois eram os símbolos de Baco. Usavam também coroas de Hera, a deusa da terra, ou a videira associada ao vinho e à natureza. E abusavam do uso de máscaras que eram usadas para representar os espíritos ou para ocultar identidades já que muitos rituais eram secretos. E algumas mulheres se vestiam como homenagens seguidoras de Baco, usando vestes leves e carregando tirso. Para quem não sabe, um tipo de bastão decorado com folhas de videira e uma pinha na ponta. Isso, com o tempo, as bacanais começaram a ser vistas como ameaça ao controle social romano, pois promoviam mistura de classe e comportamento considerados libertinosos. Então, em 186 a.C., o Senado romano tentou proibir os rituais, reprimindo violentamente os cultos e limitando sua prática a pequenas reuniões aprovadas pelo governo. O governo aprovava, porém o Senado não, enfim, até hoje. Mas apesar disso, os cultos abásticos nunca desapareceram totalmente. Enfim, pelo contrário, eles continuavam influenciando as festividades e entidades cristãs, que mais tarde ajudariam a moldar o espírito do carnaval. Mas voltando para os dias atuais, a grande preocupação com o carnaval neste momento é uma nova cepa de coronavírus que foi encontrada na China. E isso está ligado ao risco de propagação global de doenças infecciosas, algo que já foi observado em pandemias anteriores. O carnaval é um dos eventos que mais movimenta turistas no mundo inteiro, especialmente em países como o Brasil. Milhões de pessoas viajam a todo momento por conta disso. E isso cria um ambiente propício para uma propagação e disseminação, né? Enfim, como a grande aglomeração de pessoas, o contato físico é intenso, abraços, beijos e danças, compartilhamento de bebidas, e isso vai favorecer muito a disseminação. Além disso, turistas viajam internacionalmente, podendo levar e trazer doenças diferentes de diferentes regiões. Assim como a gripe espanhola de 1918 a 1920, os desfiles do armistício nos Estados Unidos, que também contribuiu para a disseminação do vírus, a Covid-19 de 2020 e 2022, eventos como o Carnaval no Brasil em 2020, que ocorreram antes das restrições, por isso foram apontadas como facilitadoras de uma nova transmissão e propagação do corona atualmente. Então o mundo inteiro teme uma nova pandemia. E o surgimento de uma nova cepa do coronavírus na China levanta preocupações porque variantes anteriores como a Delta e o Omicron espalharam-se em uma globalização e circulação de pessoas, assim como eu comentei anteriormente. E é por esse motivo que
eventos como o Carnaval podem acelerar sua disseminação para outros continentes. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Qual a sua opinião sobre essas informações que eu passei? Quais suas considerações? O que você pode aproveitar ou não? Estou aqui para te ouvir. Um abraço, Wallace Cardoso.